Olá pessoal, bem-vindos ao quarto episódio do BiolabCast, uma jornada de conhecimento oferecida pela Biolab. A cada episódio um tema diferente com convidados muito especiais. Queria te convidar para você seguir a Biolab nas suas redes sociais, ativar as notificações e não perder nenhum episódio. E hoje a gente fala de um tema super importante. A gente vai falar de hipertensão arterial. E para isso, a gente recebe aqui no estúdio hoje duas feras. Começo com a Andréa Brandão. Tudo bom, Andréa? Olá, Jairo. Um prazer estar aqui com você e discutir esse tema tão importante. Estamos aí, vamos seguir. Muito legal. Diretamente do Rio, a Andréa é professora titular de cardiologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. É membro do Conselho Administrativo da Sociedade Brasileira de Cardiologia e Fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia e da Sociedade Americana de Cardiologia. Bom, a gente recebe outra fera aqui, é o doutor Luciano Drager. Tudo bom, Luciano? Maravilha, muito feliz de estar aqui no BiolabCast com você, Jairo, com a doutora Andréa, para discutir, como você bem falou, esse assunto importantíssimo. Joia! O Luciano é professor associado do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, diretor da Unidade de Hipertensão da disciplina de Nefrologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e médico assistente da Unidade de Hipertensão do INCOR, aqui de São Paulo também. Maravilha. É isso. Olha, duas feras mesmo para discutir um tema tão importante. E eu começo lembrando vocês, pessoal, que a hipertensão é uma questão muito importante de saúde pública no Brasil e no mundo, né? Alguns dados mostram para a gente, né, as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial de 2020, que só 20% dos brasileiros fazem o controle da sua pressão arterial, né, apesar, né, dessa grande questão de saúde pública. A Andréa vai contar para a gente um número até um pouquinho mais animador da Organização Mundial da Saúde. E eu começo com a Andréa. Andréa, melhorou um pouquinho essa história? Na verdade, eu acho que depende um pouco de como você coleta essa informação, mas a informação que a gente tinha no Brasil era de 20% ou menos de controle da hipertensão, mas um documento deste ano da Organização Mundial de Saúde trouxe números de todos os países do mundo em relação à prevalência, ou seja, o quanto de hipertensão a gente tem na população em geral e o quanto você tem de pessoas controladas, e disse que esse número é de 33% de pacientes controlados. Por outro lado, a prevalência, que é o percentual da população que tem hipertensão, nesse documento se mostra mais alto do que a gente pensava. 45% da população adulta no Brasil seriam hipertensos. Então, é uma doença que tem uma carga enorme na vida das pessoas, porque atinge um número imenso de pessoas e tem uma repercussão enorme para o futuro delas, principalmente no que tange a doença do coração, a doença dos vasos sanguíneos e dos rins. Olha, então quase metade da população brasileira, né, pode sofrer com hipertensão arterial, e a gente tem que 1/3 mais ou menos dessas pessoas estão controlando, ou seja, a gente tem um contingente enorme de gente que... Trabalho enorme a ser feito, né, Jário? Quer dizer, a gente precisa identificar essas pessoas que elas às vezes nem sabem que são hipertensas, iniciar o tratamento e alcançar esse controle da hipertensão, que é pelo menos uma pressão abaixo de 14/9, que é o número mínimo que a gente tem que atingir para obter um resultado positivo, um resultado favorável de proteção para esse indivíduo com pressão elevada. Isso é fundamental. Olha, vocês entendem então a dimensão dessa questão. E vamos começar então com o básico do básico. Luciano, hipertensão arterial é igual a pressão alta? Como que funciona isso? Bom, isso é frequentemente, viu, Jairo, usado como sinônimo. Ou seja, muitas pessoas chamam no dia a dia, eu tenho pressão alta, como sinônimo de ter hipertensão. Só que a gente precisa lembrar um detalhe que é importante. A hipertensão não é uma elevação de um momento apenas. É a elevação que a gente fala sustentada. O que eu quero dizer com isso? Quando eu vou medir a pressão, e nós podemos discutir mais depois a respeito de como medir, eu tenho que seguir um protocolo e medir essa pressão no momento adequado. Tem pessoas que às vezes estão momentaneamente nervosas, com dor de cabeça, e mede a pressão naquele momento e a pressão está acima dos 14/9 que a doutora Andréa mencionou. Só que isso é uma elevação pontual. Naquele momento, ela está com a pressão elevada, mas às vezes não significa hipertensão. Então, trazendo em miúdos, a hipertensão é a elevação sustentada, ou seja, em mais de um momento eu tenho essa pressão elevada.
Na prática, a gente acaba usando popularmente pressão alta como sinônimo. Mas só lembrar que uma elevação sozinha ou algumas isoladas, às vezes, não configuram a famosa hipertensão arterial. Daí a necessidade de medirmos, e nós podemos discutir isso, como eu acabei de falar, bem a pressão arterial, com técnica adequada, para que a gente faça também um diagnóstico adequado. Nós temos pessoas que acham que também tem pressão alta, mas quando a gente investiga, né, doutor André, a gente vê depois que ela não é portadora, que foi uma elevação temporária nesse sentido. De qualquer forma, eu acho que a pessoa que teve uma medida alterada da pressão arterial, ela sempre deve estar atenta a isso. Não pode, eu tive, mas não se confirmou e aí esquecer daquilo. É muito importante que ela renove aquela medida da pressão arterial em vários momentos, de forma a ter realmente a situação bem esclarecida. Porque essas pessoas que reagem com eventuais elevações da pressão arterial, elas têm mais chance de se tornarem hipertensas, sustentadas, como o doutor Luciano chamou bem a atenção. E esse é um ponto relevante, muito bem complementado pela doutora Andréa, e lembrar que a gente precisa, idealmente, medir a pressão dentro e fora do consultório. Porque nós temos o chamado efeito do jaleco branco, ou seja, a presença do profissional de saúde que está ali medindo e que pode não representar a realidade daquela pessoa. Então, é muito importante medirmos bem dentro e fora, né? Então, os médicos, as médicas têm o seu papel importante, a equipe da enfermagem, sem dúvida nenhuma, precisa medir muito bem a pressão arterial, mas cada vez mais a boa orientação para o nosso paciente medir bem a pressão é fundamental, com aparelho adequado, calibrado, com técnica adequada, para que a gente possa realmente fazer o diagnóstico correto de saber se aquilo é uma pressão, uma hipertensão propriamente dita, ou foi uma elevação apenas transitória. Mas isso a gente chama atenção. Elevou uma vez, fica atento. Se você tem história familiar, fica atento. E aí nós podemos discutir fatores de risco para essa pressão alta, que a gente fala, quais as pessoas que têm que ficar mais atentas do que o normal, né? Isso é importante também. Muito importante. Vocês querem começar por aí? Acho uma boa ideia. O Luciano está falando um pouquinho das medidas de pressão, quais seriam, né, essas técnicas, né? O que seria bacana, importante a gente fazer, né? E depois a Andréa fala um pouquinho da questão das vulnerabilidades. Assim. Tem gente que está mais vulnerável. Quer começar, Luciano? Claro. Bom, nós temos, obviamente, aparelhos que a gente mede no consultório, né? Que a gente tem os nossos aparelhos aneroides e a gente tem os aparelhos chamados digitais. Uma coisa que as pessoas... e nós temos também a MAPA, né? Que mede a pressão nas 24 horas. Então, o médico hoje, a médica tem ferramentas para fazer uma boa medida da pressão dentro e fora do consultório. Mas cada vez mais nós estamos estimulando as pessoas e os serviços também a terem também um famoso aparelho digital validado, calibrado e orientar o paciente a fazer uma boa medida da pressão em casa. Né? Então, tem a chamada monitorização residencial da pressão arterial, que é quando o serviço disponibiliza para aquele paciente um aparelho calibrado, validado, ensina aquele paciente a medir e ele vai fazer medidas padronizadas de manhã, à noite. O protocolo tradicional tem diferentes protocolos, mas habitualmente de 4 a 6 dias, 3 medidas pela manhã, 3 medidas à noite, trazer anotado. É muito importante, Jair, a gente pensar no seguinte. Primeiro, essa pessoa precisa estar com repouso adequado. Ela vai sentar, vai apoiar o cotovelo numa mesa, né, palma para cima, vai colocar uma borracha, o famoso manguito, né, essa abraçadeira, de preferência no braço, pode ser medido do pulso também? Pode, mas preferência nossa é pelo braço, né? E nós vamos usar um tamanho de braçadeira adequado. Essa pessoa não pode estar com dor de cabeça no momento, não pode estar ansiosa, não pode estar com bexiga cheia, por exemplo, tem que esvaziar. Então tem todo um protocolo que a gente segue para uma medida padronizada. A perna tem que estar descruzada, né? Ela tem que estar nessa posição adequada e vai, então, apertar um simples botão, um aparelho digital, e você vai emitir uma pressão arterial. Normalmente, então, você faz 3 medidas de manhã e você faz 3 medidas à noite. Essa informação ela é muito útil para o médico na tomada de decisão em paralelo à medida que ele faz no consultório e, eventualmente, quando ele faz aquela monitorização das 24 horas, a chamada MAPA, nesse sentido. Às vezes o paciente também tem o seu próprio aparelho, às vezes não é fornecido. A gente entende hoje, doutor André, que ainda nós temos dificuldade de ter serviços que fornecem esse aparelho digital, que essa monitorização residencial, MRPA, e às vezes o paciente compra na farmácia. Isso a gente chama de automedida.
E isso também pode servir como um bom triador. Então, a pessoa também devidamente orientada desses conceitos, ela vai fazer essa medida, anotar, e o médico, então, vai receber aquela informação e vai complementar com a medida que ele tem no consultório. Então, cada vez mais nós estamos estimulando isso, até para a pessoa também engajar no tratamento. Uma vez que eu meço a pressão em casa, eu estou pensando na hipertensão, ou estou querendo triar se eu tenho. Poxa, meu pai, minha mãe tem. O doutor André vai falar agora sobre isso, né? Das vulnerabilidades. Eu preciso ficar atento. Ou, opa, eu tive uma elevação. Então, ele engaja, já começa a engajar numa doença que é assintomática, já medindo a sua pressão. Então, eu vejo como muito benéfico nós espalharmos a notícia que nós precisamos medir a pressão arterial fora do consultório. Não é mesmo, doutor André? Não, isso é fundamental hoje, porque a pressão arterial é uma variável, né, um parâmetro que muda muito, muda toda hora. Então, é fácil de imaginar que no consultório você não vai ter o retrato daquilo que acontece nas 24 horas do indivíduo, na semana do indivíduo, no mês do indivíduo. Cada um tem as suas atividades, as suas tensões emocionais, os seus percalços do dia a dia, e isso, obviamente, vai variando a pressão e tem que variar. Então, esses retratos de comportamento da pressão arterial mais prolongados, seja nas 24 horas com um detalhamento maior, ou seja, na semana, como o doutor Luciano trouxe, né, 4 a 6 dias, trazendo um aspecto mais longitudinal, isso é fundamental para o médico, informa muito e permite uma estratégia de tratamento mais individualizada, mais adequada para aquele paciente. Então, é muito importante essa medida e eu acho que assim, o paciente tem que se conscientizar de que tudo está baseado naquela medida. Então, ele tem que contribuir para aquilo também, ele tem que saber como ele deve chegar no consultório. Como o doutor Luciano falou, bexiga vazia, ele tem que estar sem ter feito exercício, sem tomar café, sem tomar álcool, sem fumar, sem se alimentar, porque tudo isso altera, né, dentro da fisiologia, do metabolismo, o que a pressão vai se comportar. Então, ele precisa estar comprometido com isso para que a pressão obtida retrate efetivamente aquilo que está acontecendo com ele e o médico possa tomar a decisão adequada. Então, fundamental esse aspecto da medida fora do consultório. Eu acho que cada vez mais o paciente está se conscientizando disso e está se envolvendo com essa prática, né? André, vocês comentaram essa questão de você poder medir a pressão em casa, tem esses aparelhinhos que o pessoal pode comprar na farmácia e tal, né? Precisa checar se eles estão, né, bem calibrados e tal. Acho que numa conversa que a gente teve antes, você também comentou da popularização de outros acessórios para medir, relógios e tal. Dá para confiar? Ainda não dá? Na verdade, Jairo, ainda não dá para gente pegar essas medidas que a gente obtém com o celular ou com o relógio, tem anéis também, enfim. Eu acho que a tecnologia ela serve e ajuda muito para a gente ter uma ideia, como se fosse uma triagem. Então, na realidade, o paciente não deve fazer nada com aquela informação, a não ser dizer para o médico o que aconteceu. Sim. Porque não deve tomar uma medicação por conta própria, ou parar a medicação que ele está tomando por conta própria. Ele deve ir ao médico, seu próprio médico, e informar, olha, está acontecendo isso com o meu relógio, mostrando uma pressão aqui que não é correta, não é o habitual. E aí o médico vai tomar as providências necessárias para esclarecer aquele ponto, né? Mas eu acho que essa tecnologia vai se desenvolver e cada vez mais, como a gente chama, né, a medida da pressão sem abraçadeira, né, a gente chama em inglês cuffless, né, quer dizer, então é sem a abraçadeira, isso eu acho que vai se desenvolver mais e a gente provavelmente vai chegar a um momento em que vai poder medir a pressão praticamente a cada minuto, a cada batimento do coração. Hoje isso é possível só com equipamentos muito refinados e depois isso talvez tenha uma popularização maior, o que vai sempre ajudar muito. Ótimo. A gente falou de vulnerabilidades, né? Isso. Afinal de contas, né? Quem está mais vulnerável? Eu, por exemplo, eu vou lá fazer minha fisioterapia a cada 15 dias, ele mede minha pressão, isso é legal, né? Outros profissionais de saúde medindo pressão, a minha está sempre 12/8, mas meu pai era hipertenso, eu tenho que me preocupar, não? Como que funciona isso em relação a vulnerabilidades? Então, primeiro a questão da história familiar, porque ela traz o aspecto da genética, que a gente não tem outra maneira de medir ou de conhecer,
a não ser entendendo uma família, né, como é que ela tem... Mas é difícil ter uma família que não tenha ninguém hipertenso. Não é muito difícil, mas, de qualquer forma, quando você tem ambos os pais hipertensos e outros familiares próximos, isso deve ser valorizado. Mas há questões que são do próprio indivíduo, né? Então, por exemplo, o indivíduo obeso, que tem excesso de peso, seja sobrepeso e principalmente a obesidade, tem uma chance maior de ter hipertensão. O indivíduo sedentário, o indivíduo que come muito sal, o indivíduo, né, que tem muita tensão emocional, é um indivíduo de um perfil psicológico mais agitado, mais estressado, ele também tem maior chance de ter hipertensão. O indivíduo que dorme mal, o sono é uma coisa que tem sido muito valorizada ultimamente, né, e a pessoa que dorme irregularmente ou poucas horas por dia também tem uma chance maior de ter hipertensão. Então, na verdade, o que você traz é um conjunto de hábitos e de características próprias do indivíduo que não são adequadas para a hipertensão e para nenhum outro fator. Também aumenta a chance dele ter um colesterol alto, de ter diabetes. Então, a gente tem que cuidar para que esses indivíduos se alimentem bem, tenham uma atividade física regular, mantenham um peso adequado, e, em especial, esses pacientes que têm uma história na família. Doutor Jairo, eu queria só complementar o que a doutora Andréa falou, que é extremamente relevante, destacando que tem um fator que a gente não consegue modificar, que é a idade. Isso, importantíssimo. Porque, é claro, a questão da obesidade, combatê-la, a questão do sal, dormir bem, né? Tratar se você tem apneia, usar tratamentos para apneia, a pessoa está roncando, ou se está com uma insônia, ou está dormindo pouco, obviamente com ajuda médica, você fazer o tratamento dos tubos do sono, isso a gente caminha. Mas a gente precisa... E a genética a gente também não consegue mexer, por enquanto, né? Com segurança, eu digo, né? E mesmo porque também a genética da hipertensão é extremamente complexa. Né? São muitos genes, né, do nosso DNA, são muitas áreas que estão envolvidas com a pressão alta. É muito difícil. Raramente a gente tem um único gene que fala, olha, esse gene aqui que o seu pai, a sua mãe transmitiu, ele vai sozinho determinar a sua hipertensão. Muito raro. São formas bem, bem raras. A maioria das vezes são vários genes. Mas a idade é um fator que a gente precisa levar em consideração. A pressão alta, né, a hipertensão, os vasos vão ficando mais rígidos, né, eles vão ficando mais elásticos, as artérias, né? Então, com a idade, vai tendo também, assim como acontece com a nossa pele, com o nosso cabelo, também o envelhecimento dos vasos. Sim. Eles vão ficando mais rígidos e, com isso, a pressão tende a aumentar. Então, a gente precisa trabalhar. É claro que, se você leva um estilo de vida, o impacto do envelhecimento vai sendo menor. Então, claro que a gente contrabalança isso. Então, quando a gente fala, que a doutora Andréa mencionou muito bem, se a hipertensão está cometendo 1/3 da população, está chegando a 45% da população, parte disso pela epidemia de sobrepeso e obesidade, parte disso pelo envelhecimento, não é uma linha reta em que nós temos, então é 45% aos 30 anos e é 45% aos 70, não. Quando eu tenho 30 anos, não é 45, é menos, é bem menos. Porém, quando eu estou nos 70 anos, é 70%. Quando eu tenho 60, é 60%. Então, o que a gente chama de prevalência da hipertensão, ela vai aumentando conforme a idade. Temos que trabalhar com isso. Mas não podemos ignorar que ela pode começar cedo. Então, a gente precisa olhar todo o aspecto da nossa vida para sabermos que a hipertensão está norteando, está no nosso dia a dia. Enquanto nós falamos aqui, a nossa pressão está sendo gerada, né? Nós só não estamos medindo. Mas a idade é um fator inexorável que temos que trabalhar com isso e monitorizarmos de forma muito de perto para avaliar se com o envelhecimento podemos ou não estar desenvolvendo a hipertensão arterial. Jairo, deixa eu aproveitar esse gancho aqui, porque eu acho que é fundamental uma coisa que o Luciano falou. Embora a prevalência ou a presença da hipertensão seja num percentual pequeno de indivíduos jovens comparado ao indivíduo idoso, é fundamental você identificar essa hipertensão no indivíduo jovem. Hoje, a recomendação é que toda criança, a partir de 3 anos de idade, tenha uma medida de pressão arterial feita pelo pediatra anualmente,
principalmente as crianças que têm hipertensão arterial na família, ou que têm excesso de peso, ou que já têm uma história de doença cardiovascular, né, forte na família. Mas para todas, na realidade, o ideal é que você tenha isso a partir dos 3 anos e já na adolescência você já vai encontrar muitos indivíduos com elevação da pressão arterial e às vezes não sabem, não sentem nada, e isso passa muito despercebido, e aí você estranha que o indivíduo aos 20 e poucos anos apareça com hipertensão arterial. Aquilo não aconteceu naquele momento. Aquilo vem acontecendo ao longo do tempo, desde a infância e da adolescência, e hoje, felizmente, cada vez mais os pediatras estão conscientizados disso e têm feito essa medida da pressão arterial. Precisa ter um aparelho próprio, do tamanho próprio do braço da criança, mas isso é absolutamente fundamental para prevenir uma evolução desfavorável, tratar precocemente e evitar as complicações da hipertensão. André, por falar em complicações da hipertensão, a gente sabe que ela é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Queria aproveitar esse teu gancho para você explicar, afinal de contas, o que é o cardiômetro, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Você explica para a gente? Claro, é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cardiologia que visa conscientizar a população do impacto que as doenças cardiovasculares têm na vida do brasileiro. Então, ela conta, é um contador de mortes por doença cardiovascular. Vamos ver? Vamos ver esse cardiômetro? Ele é contínuo, Jairo, olha só. Ele vai mostrando o número de mortes que acontecem por doenças do coração no nosso país, e a gente vê que de janeiro até agora foram mais de 133 mil mortes. E enquanto nós estamos aqui, olha só, aquele número 4, ele está girando e vai somando a cada minuto, a cada momento, a morte que você encontra no Brasil como um todo por doença cardiovascular. Então, esses números criam um impacto muito grande para mostrar a importância da gente prevenir e tratar corretamente os fatores de risco cardiovascular, como é a hipertensão arterial, e poder contribuir para reduzir esse número. Porque hoje é a primeira causa de morte no nosso país e no mundo. Tá? E no mundo, exceto na África, onde a gente tem ainda as doenças infecciosas, as doenças ligadas à desnutrição, que em muitos países ainda predominam. Mas no mundo como um todo, a doença cardiovascular é a primeira causa de morte. A gente precisa olhar para isso com mais atenção. Luciano, eu te cortei aquela hora, desculpe. Não, imagina. Eu acho que aqui nós temos um ponto extremamente relevante. A doutora André destacou bem que a doença cardiovascular é a principal causa de mortalidade. E eu acho que quando a gente olha isso, o número já mudou, como nós estamos vendo. E quando nós vemos que quem são os fatores que contribuem para essa mortalidade, quais são os fatores de risco que levam essa pessoa a ter um óbito? Então, só destacando o que a doutora Andréa falou, a hipertensão é o número 1. Claro que colesterol, claro que o próprio diabetes, claro que o tabagismo, o sedentarismo e outras, a própria poluição também pode aumentar o risco, também estão no ranking. Mas nós temos uma doença que é muito prevalente, como já foi aqui falado, muito pouco identificada ainda e controlada, e a pessoa está exposta a risco sem saber. Ela só vai ter sintoma tardiamente, quando a coisa já está acontecendo. Quando está apresentando sinais de um derrame, quando está apresentando uma dor no peito, que pode ser um sinal de uma angina, um infarto. E o que eu queria chamar a atenção, esse cenário não mudou há muitos anos. Em 1990, foi feita essa enquete, isso tem outros anos também, mas estou falando um dado comparativo de uma publicação importante. 1990, quem que era o principal fator de risco que levava a óbito por doença cardiovascular no mundo? Hipertensão. 35 anos depois. 2019, fizeram outra enquete, hipertensão continua e não vai mudar tão cedo. Então, existe um esforço enorme que vai muito além só do sistema de saúde, dos médicos, mas que envolve políticas de saúde pública, com redução de sal dos alimentos, com educação da população, engajamento da população, engajamento da sociedade. Por que não falar da importante mobilização das comunidades também, de você ter os agentes sociais que vão, para a gente poder capilarizar a informação da importância da hipertensão, medir bem essa pressão, para que essa pessoa possa identificar cada vez mais precoce e possa procurar
a atenção à saúde e mudar essa história, né? Então, essa questão da criança começa... Então, voltando àquela parte, começa cedo. Porque a doutora Andréa falou, felizmente os pediatras hoje estão medindo cada vez mais, mas o cenário até há pouco tempo, e ainda existe muito gap no seguinte sentido, de o pediatra, naquela avaliação que a gente chama de um check-upzinho, né, chama de puericultura, né, fazer uma avaliação da criança como um todo, então vou checar o peso, a altura, vou colocar naquelas tabelas para saber se o crescimento está adequado, eu vou checar como é que está a alimentação, etc. A medida da pressão arterial se insere aí, porque também tem uma curva que você vai falar se aquela pressão está dentro daquele padrão para aquela criança. E se tiver alto, começa precocemente. Infelizmente, o que a gente tem? Um paciente chega, muitas vezes tardiamente, no médico, já tem uma exposição à hipertensão, essa pressão alta por muitos anos, e vai lesando os órgãos, né? O cérebro, a retina, o coração, os rins, né? As artérias como um todo, e vai dando essas complicações. Então, quanto mais cedo chegarmos, menor a chance de ocorrer isto. Se a gente conseguir sair de uma taxa de controle que está mais ou menos 20% e dobrar, olha só, hein? Isso é muito importante. Nós não estamos aqui buscando, não vamos ser reais. Nós não vamos conseguir controlar 100% das pessoas com hipertensão. Mas se nós hoje estamos num cenário que no Brasil nós temos 20% das pessoas que sabem que tem pressão alta e que estão tratando. Se a taxa de controle hoje é 20%, e se com ações integradas, né? Ou seja, múltiplas ações que envolvem o governo, que envolvem o sistema de saúde, que envolvem a própria educação ao paciente, se a gente aumentar isso para 40%, nós garantimos que esse cardiômetro vai diminuir a sua velocidade. Nós vamos reduzir em muito chance de derrame, de infarto, inclusive dos não fatais, que não levam a óbito, e obviamente os que levam a óbito. Então é muito importante essa questão para a gente mudar o que está acontecendo com esse cardiômetro. Olha só, enquanto o Luciano falou, de 4 foi para 8. Né? 4 pessoas morreram nesse mínimo intervalo de tempo. Então, isso precisa ter uma conscientização grande da população e da sociedade como um todo. André, Luciano, vamos fazer um bate-bola? Perguntas rápidas, respostas rápidas aqui para atender um pouco da nossa audiência, né? Os colaboradores aqui fizeram algumas perguntas. Algumas acho que a gente até já passou, mas só para enfatizar ali. O que causa a hipertensão em uma pessoa? Da Sandra Valeriano da Silva. Na verdade, são múltiplos fatores, né? Então, como a gente falou, aqueles aspectos de vulnerabilidade, né? Então, excesso de sal, excesso de peso, inatividade física, são os pilares principais que levam ao aumento da pressão arterial. Mas, sem dúvida nenhuma, uma base genética que é individual vai ser fundamental para que haja o desenvolvimento da pressão elevada. Então, não há uma causa específica, única, como o Luciano até já falou, mas esse conjunto que é ruim para a saúde cardiovascular, ele também vai levar ao aumento da pressão arterial com o tempo. Então, cuidar. Eu queria só destacar o que a doutora Andréa falou, claro. Só complementando. Então, hoje a gente estima, né, doutora Andréa, que mais ou menos aí 90% da pressão alta é genético e esses fatores do ambiente, né, do nosso estilo de vida que a doutora Andréa mencionou. Mas em alguns casos, e isso é claro que a avaliação correta, médica, vai determinar isso, né, vai investigar, por isso que é importante você que está com suspeita de pressão alta, você que está fazendo um check-up, ou você que já tem um diagnóstico de hipertensão, passe a avaliação médica, porque o médico vai avaliar isso. Existem algumas doenças, como doenças dos rins, doenças da tireoide, doenças de alguns órgãos endócrinos, distúrbios do sono, que podem desencadear o surgimento da hipertensão. Nós chamamos isso de hipertensão secundária. O que é isso? É a hipertensão que está sendo causada por uma outra doença e que, se eu tratar essa doença, eu posso modificar essa hipertensão. Então, é muito importante na avaliação, o médico, além de perguntar sobre histórico na família, sobre a questão do sal, sobre a questão do peso, sobre a atividade física, claro, considerar também a questão da idade, que pode também ser um fator de risco, ele vai com exames, com a história, com o exame físico também, exames laboratoriais, ele vai fazer uma triagem de possíveis causas secundárias, que correspondem a uma parcela menor, que foge dessa questão só genética, mas que trazem também um risco da pessoa desenvolver.
Já era importante também lembrar que outros fármacos podem causar elevação da pressão. Isso é uma coisa que às vezes parece uma coisa, mas eu não vou tomar nada, mas lembrar que as pessoas têm tomado compostos ou medicações ou hormônios, por exemplo, para atividade física, para ganhar massa muscular, e fazem isso de maneira sem orientação médica, sem orientação mais clara, e às vezes isso pode não dar certo, não. E a pressão aumenta, é um dos fatores. Então, lembrar sempre que não se deve tomar medicação nenhuma, nem tomar o que se chama de vitamina, ou, enfim, sem uma orientação profissional adequada que avalie a pessoa e veja se ela pode realmente utilizar aquilo e as doses adequadas, enfim. Não deve usar isso de forma indiscriminada, como se não fosse remédio. Isso aumenta a pressão também. E, doutor Jairo, trazendo o que a Andréa colocou muito bem, eu vou dar exemplos práticos, né? Aquele anti-inflamatório que as pessoas tomam para dor, que estende aquele uso. Uma coisa é você tomar um dia para aliviar uma dor, etc. Outra coisa é começar uma semana, duas. Esse anti-inflamatório que a gente está combatendo a dor, já está mostrado. Ele pode estar contribuindo para aumentar a pressão de forma sustentada. Corticoide também. Então, tem vários remédios que são estimulantes. A doutora Andréa também trouxe vários exemplos, são importantes. O álcool em excesso. O álcool em excesso, não estamos falando aqui da tacinha de vinho, né, eventual, social, a cerveja social. O álcool em excesso, né, que, vamos falar assim, o alcoolismo propriamente dito, isso certamente, o álcool vai lesando também as artérias, os vasos, e vai permitindo contribuir para a hipertensão. E não esquecer também de drogas ilícitas como a cocaína, que também é uma causa presente aí de hipertensão nos jovens. Então a gente precisa, na história, checar se essas medicações muito bem colocadas pela doutora Andréa e essas drogas lícitas e ilícitas, né, ou seja, dentro da lei e fora da lei, né, podem contribuir para aumentar a pressão. Então, essa avaliação é fundamental para a gente caracterizar isso. Isso. Neivan Rubens Nascimento da Silveira também tinha uma pergunta parecida, acho que a gente já respondeu, se a hipertensão pode ser passada geneticamente, né? A gente já falou que tem vários componentes genéticos ali, mas sim, né? Posso dar só uma contribuição nisso? Isso é curioso, o doutor André já falou, só queria lembrar, né? Então, a gente sabe que quando você tem a mãe com hipertensão, por exemplo, e o pai não tem hipertensão, ela tem mais risco de desenvolver hipertensão do que quando os dois pais não têm hipertensão, não tem histórico. Porém, se ambos têm hipertensão, pai e mãe, a doutora André mencionou isso, essa chance é maior do que aquela pessoa que tem um dos pais somente, e muito maior, obviamente, quando não tem nenhum. Então é meio proporcional, é como uma escadinha, né? Então, quando você tem pai e mãe com hipertensão, mais atento ainda, né? Quando você tem um, atento. Mas lembrar, e quando não tem nenhum? Então estou livre, né? Então, como meus pais não têm hipertensão, calma, né? Você está falando de uma fotografia naquele momento. E seus pais naquele momento têm 50 anos, e quando ele estiver com 60, né? Lembrar da idade. Então, eu acho que isso não é motivo para você falar, se eu não tenho histórico de hipertensão na família, estou livre. Não, eu preciso fazer uma medida de pressão arterial numa avaliação. Você até citou um exemplo clássico. Eu estou fazendo a fisioterapia e naquela triagem ali a minha fisioterapeuta media a pressão. Naquele momento você não vai tomar conduta se a sua pressão estiver alta, mas vai te chamar a atenção para, minha pressão deu alta ali naquele momento. Vamos conferir? Vamos checar se isso realmente é verdade? Não que eu estou desconfiando da fisioterapeuta. Essa elevação, será que é uma elevação temporária? Naquele momento só, aquele dia eu estava com um pouco de dor, fazer a fisioterapia? Ou não? A fisioterapeuta foi essencial para chamar a atenção minha, para eu procurar atenção. Então é isso a avaliação completa que a gente precisa fazer. Isso. Uma outra dúvida de um colaborador que eu acho muito boa, acho que um dos dois, acho que foi o Luciano que falou rapidamente sobre isso, existem sintomas, né? A gente fala muito na doença silenciosa e tal, mas existem sintomas? Dá para a pessoa começar a desconfiar ou na maior parte das vezes não, Andréa? Na maior parte das vezes ela é silenciosa, que é um grande problema, porque isso não ajuda para o diagnóstico e também não ajuda para o tratamento.
Porque a pessoa não sente nada, ela começa a tomar um remédio, aí ela acha que a pressão normalizou, ela acha que pode parar o remédio, porque, enfim, está resolvido o problema. E então é fundamental não esperar nenhum sintoma. Os sintomas, quando aparecem relacionados à pressão, o Luciano já mencionou isso, é um pouco mais na frente, quando você já tem complicações, quando você já tem a repercussão daquela pressão alta no coração, nos rins, nos vasos sanguíneos ou no encéfalo, né, no cérebro. Então, é fundamental que a gente não espere por isso. Agora, você tem sintomas muito comumente relacionados a uma elevação maior da pressão arterial num determinado momento. A dor de cabeça. Pois esse é um clássico, né? É um clássico. Dor de cabeça, tonteira, um mal-estar geral, às vezes um pouco de náusea. Zumbido, vômitos. São sintomas meio inespecíficos, assim, se aplicam a muitas situações, a muitas condições clínicas, né, a muitas doenças. Então, dá para, vamos dizer assim, a gente desconfiar e numa situação dessa medir a pressão, ok, mas veja só, qualquer oportunidade que você tenha, meça a pressão arterial. Então, assim, não precisa... Qualquer médico, qualquer atenção de saúde, qualquer situação que você possa, meça a pressão arterial. O fisioterapeuta não mede na sua fisioterapia. Então, é fundamental, porque quanto mais informação você tem sobre o comportamento da pressão, melhor você vai se posicionar para poder iniciar um tratamento quando for adequado e seguir o acompanhamento corretamente. Não dói, é rápido, e você tem uma informação fundamental para a sua saúde. Nada, não custa nada, então, né? assim, isso é fundamental. É um diagnóstico facílimo, não depende de exame nenhum, de nada elaborado. Depende de uma medida correta, como a gente já chamou a atenção antes. Mas, fora isso, então não perca a oportunidade, sabe? Às vezes a gente passa muitos anos, principalmente o adulto jovem, sem ir ao médico. Não sinto nada, não tenho nada, não passo a vida, estou com a vida corrida, tenho que trabalhar, tenho filho pequeno. E passa, às vezes, 10 anos sem medir a pressão, né? E isso não pode acontecer. Então, se houver qualquer coisa, se foi num ortopedista porque torceu o pé, peça para medir a pressão arterial, porque é fundamental que em qualquer oportunidade essa informação ela é muito relevante. Eu queria destacar um ponto sobre essa questão dos sintomas e hipertensão, chamando 2 aspectos. Primeiro, esse clássico, estou com dor de cabeça, é porque a minha pressão está causando essa dor de cabeça, é um sintoma, em outras palavras, né? E, na verdade, pode ser também o contrário. Ou seja, eu estou com uma dor de cabeça tensional, que eu estou cheio de problemas, etc. E esse estímulo vai liberar adrenalina no corpo, é um estresse para o organismo, libera adrenalina no corpo e esse contribui para subir a pressão naquele momento. O que acontece, doutor Jair, é que muitas pessoas, eu não estou generalizando isso, obviamente, mas eu vejo os pacientes que já têm o diagnóstico de hipertensão, quando estão com dor de cabeça, tomam a dose extra do remédio da pressão. Ao invés de tomar um analgésico, né, de preferência não anti-inflamatória, né, tomar um analgésico melhorador e reavaliar a pressão sem dor. Porque a dor de cabeça, ela também, novamente por esse estresse, pode elevar a pressão. Então, eu queria chamar a atenção dessa correta avaliação e também do papel do médico, da médica, em orientar bem esse paciente sobre o eventual sintoma. E falando em orientar bem, aí nós temos os sintomas de preocupação, que a gente não pode demorar para atender. Porque nós estamos falando aqui muito. Por muito tempo a hipertensão não dá sintoma. Agora, quando dá, também pode ser muito grave. Eu vou dar um exemplo. Se uma pessoa tem hipertensão arterial e, de repente, a fala dela fica mais impactada, ela desvia a boca, ela está vendo que uma parte do corpo não está mexendo adequadamente, isso ela tem que ir para o pronto-socorro direto. Isso são sinais de um AVC, um derrame. Né? Ela está com uma dor no peito, uma pressão no peito, tem pressão alta, e de repente surgiu uma dor no peito. Não fica... Pode, mesmo que não seja. São sintomas. Está com uma falta de ar muito grande, pode ser que a pressão alta ao longo dos anos, não é, de uma hora para outra, ajudou a dilatar esse coração. Então, tem sintomas que você precisa tomar atitude e falar, é hora de ir para o pronto-socorro, não vou ficar aqui tomando um calmante, não vou ficar aqui tomando um chazinho, porque pode ser um infarto, pode ser um derrame, pode ser o que a gente chama de insuficiência cardíaca aguda, né, que o coração dilatou e essa falta de ar é porque o coração não está conseguindo bombear direito. Então,
tem sintomas que são preocupantes e requer dos familiares do próprio paciente conduta imediata de procurar uma assistência à saúde para fazer um diagnóstico rápido e fazer o tratamento. Então, é trabalhar com essa ideia. Pressão alta não dá sintoma, eu tenho que a gente chama proativamente medir a pressão, sem esperar, né, surgir sintoma, e tem alguns sintomas que são sintomas de alarme. Não é mesmo, doutora André? Não, isso é fundamental. Acho que esse aviso, né, para qualquer pessoa, não ficar se sentindo mal em casa, esperando passar ou atribuindo aquele mal-estar a alguma situação. Ah, foi porque eu comi churrasco ontem. Ah, foi porque eu briguei com meu irmão. Enfim, claro que esses podem ser desencadeantes importantes, sim, mas o fundamental é valorizar aquilo que está sentindo e ter uma avaliação adequada médica em ambiente hospitalar para que essa complicação, essa coisa mais aguda, assim, possa ser adequadamente tratada. André, você comentou no começo que a pressão arterial, idealmente, ela tem que ficar abaixo dos 14/9, né? Popularmente, o pessoal fala muito do 12/8, né? Explica pra gente um pouquinho o que é esse 12/8, a diferença do 12/8 do 14/9. Se eu tenho medo dos 12/8, eu tenho que ficar preocupado? Se eu tenho 11/7, 10/6, como que fica isso? Não, então, é porque, Jair, a gente, acima de 14/9, a gente também faz toda uma escadinha, né, da alteração mais leve até a alteração mais grave. Da mesma forma, abaixo de 14/9, a gente tem esse valor de 12/8 ou menos como a pressão ideal. É aquela pressão normal de verdade. Né? A pressão que quem tem, sem tomar remédio nenhum, é capaz de resolver a sua vida, ter a sua vida normal e ter uma pressão que não traz nenhuma consequência maior para o sistema cardiovascular, para o coração, para os rins, para o cérebro. Então, entre 12/8 e 14/9, você já tem uma faixa que a gente costuma chamar aqui no Brasil de pré-hipertensão. É difícil a gente chamar de pré-hipertensão, assim, como se a pessoa com certeza fosse se tornar hipertensa, né, lá na frente. Mas é fundamental a gente criar uma faixa de alerta para a população, para o indivíduo, para aquelas famílias, para elas poderem fazer um trabalho forte de prevenção. E que trabalho forte é esse de prevenção? É cuidar da dieta, isso que a gente já falou. Cuidar da dieta, fazer atividade física, manter um peso ideal, monitorar essa pressão, entender melhor como ela está se comportando, para que você possa não flagrar ela lá na frente já acima do 14/9 ou até com as complicações. Então, ela, como a gente já comentou antes, é um contínuo. A gente tem que observar que quanto mais... Se você tem 13/8 ou 13/9 de pressão e eu tenho 11/7, melhor para mim. Porque eu vou estar mais protegida do ponto de vista do coração do que você, embora a sua pressão ainda esteja dentro do normal. Então, esse raciocínio fala mais da prevenção do indivíduo se tornar um hipertenso sustentado, um hipertenso estabelecido. E você falou aí se ter 11/7 é ruim e tal. Não, se você consegue tolerar bem essa pressão, 11/7, e viver a sua vida normalmente, não ter tonteira, não ter mal-estar, tá conseguindo conduzir toda a sua atividade, ótimo, faça, e é melhor que a sua pressão esteja assim. Não tem que aumentar a pressão para ter os 12/8, ou 13/9, ou 14/9. Não, quanto mais baixa, melhor, dentro do que é tolerado pelo indivíduo e que ele consegue levar as atividades da vida dele normalmente. Doutor Jair, eu queria chamar a atenção de um ponto que nós estamos falando muito, que as pessoas habitualmente precisam medir mais a pressão. E é verdade, né? Medir bem. Falamos muito dentro e fora do consultório, falamos desses valores que a gente chama de normalidade e de alterado, o que é ideal, o que é dentro da meta. Mas tem uma parcela das pessoas, isso eu também queria chamar a atenção, que transforma a medida da pressão arterial num quadro de uma ansiedade, e ficam muito ansiosos com isso. Então a gente não pode fazer com que essa importante ferramenta, medir a pressão arterial em casa, transforme também num sistema de a pessoa começar a ficar ansiosa e começar a medir toda hora e começar a engajar e fica com essa ansiedade, a pressão só aumenta.
ou seja, não vira uma arma contra ela mesma. Né? Essa medida que ela está fazendo, da mesma maneira que a gente faz a medida no consultório, ela vai servir de informação para que o médico, a médica, tome a decisão do correto tratamento. Então a gente vê esse excesso, são os extremos, né? A maioria das pessoas não mede, ou mede com intervalos muito distantes, né? Deveria ser um pouco mais frequente as medidas, especialmente para quem tem hipertensão ou quem está sob risco de ter e desenvolver hipertensão arterial, mas tem os extremos. Gente que começa a medir, está alta, começa a medir uma... Então, assim, se a sua pressão está dando alta, seguindo as orientações de como medir, procure atenção médica, marque uma nova avaliação, para que você não deixe isso... Porque também a gente não quer causar nas pessoas, e aí eu vou buscar a questão da tecnologia novamente, se vai começar a ficar mais fácil, o meu relógio vai começar a medir no futuro de forma confiável, eu também não posso ficar naquela hora, minha pressão, que vai dar a qualquer momento que eu quiser medir, né? Tá literalmente no meu pulso, na palma da mão, né? Então a gente precisa trabalhar bem com os pacientes em como sermos parceiros nesse tratamento. Ou seja, uma boa orientação na frequência de medir, o médico participando dessa questão, de como nós estamos medindo e desses valores, para que essa conduta seja adequada, desse tratamento nesse sentido. Eu queria só ressalvar só uma coisa que eu falei, né? Essa questão do 11/7, só ter o cuidado na pessoa muito idosa, tá? Então, esse é uma coisa que eu acho que vale uma observação, porque e hoje a gente cada vez mais tem pessoas acima de 80 anos, e muito rígidas às vezes, outras menos, e aí, exatamente por aquele enrijecimento das artérias que o Luciano falou antes e tal, a gente tem que ter um cuidado com pressões muito baixas, porque aí você pode comprometer realmente a chegada do sangue ao cérebro, onde você pode causar algum transtorno maior, essa pessoa ter uma tonteira e cair, quebrar e quebra o fêmur. Aí você tem uma série de confusões que podem ser evitadas, e aí a pressão não deve ser mantida tão baixa. É o único cuidado que a gente tem que ter e observar bem. Você ia perguntar alguma coisa. Antes da gente falar de tratamento, né, que a gente falou muito de diagnóstico, a gente falou de sintoma, daqui a pouquinho a gente vai falar de tratamento. Eu queria perguntar para vocês, tem diferença entre hipertensão em homens e mulheres? Tem alguma particularidade de sintoma, de diagnóstico nas mulheres? Tem, claro que tem. Não, na verdade, de uma forma geral, a gente sempre ouviu e sempre observa em todos os países, os homens têm uma pressão um pouco maior do que as mulheres, tá? Mas isso vai até um determinado momento da vida. Então, a partir do momento que a mulher está próxima à menopausa ou acontece a menopausa, essa pressão da mulher tende a subir. E aí, ela sobe mais rápido do que a do homem, com a idade, a partir desse momento. Então, na verdade, você tem um comportamento um pouco diferente em relação a homens e mulheres. Os mais jovens, os homens predominam e tem realmente a pressão mais elevada, a mulher mais protegida, provavelmente pelo estrogênio e todos os hormônios que mantêm o ciclo, né, da mulher. Aí depois isso se modifica. E um outro aspecto muito importante na mulher é toda a história dela gestacional, a história da gestação. Então, é muito importante o cardiologista ou qualquer clínico, qualquer médico, perguntar sobre isso. Não é só teve quantos filhos e foi parto normal, foi cesariana. Não, mas como foi a sua gravidez? Teve algum problema? A pressão se elevou, não se elevou? Então, isso é muito importante porque isso é um bom marcador do futuro que essa mulher terá em relação à pressão arterial e à doença cardiovascular também. Então, essa história da mulher é muito importante. E a menopausa. A menopausa é um outro momento marcante, onde a mulher precisa ser avaliada e ela passa a ter até uma ocorrência de hipertensão maior do que a do homem a partir dessa idade. Então, é fundamental ter essas peculiaridades em mente quando você está avaliando uma mulher ou um homem, para que você não deixe passar informações que são muito relevantes para a conduta daí em diante. E a doutora André mencionou muito, né? Qualquer médico, né? O cardiologista, outros médicos, falamos do pediatra mais cedo, né?
E a gente precisa destacar o que a doutora Andréa falou sobre o papel também do obstetra, né? Uhum. Porque, claro que quando a gestação já passou, o médico precisa pegar essa história muito bem detalhada, como a doutora Andréa muito bem colocou, mas e a gestante ali naquele momento? Então, a pessoa está grávida, aquela mulher precisa ser seguida, o famoso pré-natal, e felizmente hoje, cada vez mais, dá-se valor também à medida da pressão arterial. Porque tem, né, doutor Jairo, você sabe bem, as situações de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, que são complicações da gestação associadas a essa elevação da pressão arterial, com outros sinais, com outros sintomas que requerem também um tratamento específico, né? Alguns remédios, eu tenho certeza que já vamos tocar já daqui a pouco nos tratamentos, alguns remédios que se usam na população adulta de forma geral não podem ser usados na gestante, né? Para não ter impacto sobre a criança. Obviamente os obstetras sabem muito bem disso, mas é muito importante também a gente lembrar que, veja como são vários profissionais que estão engajados na medida, e o obstetra é muito importante. Lembrar também. que a gente tem um país continental, né? Exato. A gente tem assistência obstétrica diferente, né? Dependendo do local que essas mulheres estão. Então, a informação é muito importante para que a gente tenha também as pacientes comprometidas com isso, entendendo e buscando o melhor atendimento possível nessa situação. Lembrando que as mulheres estão engravidando mais tarde nos últimos tempos. Antes, as mulheres engravidavam entre 20 e 30 anos. Hoje, a grande maioria engravida entre 30 e 40 anos, né? Quer dizer, principalmente as mulheres de nível socioeconômico mais elevado. Então, é fundamental entender esse panorama para que a gente possa oferecer assistência adequada em todas as partes do país, no interior, nas grandes cidades, no norte do país, no sul do país, enfim, em qualquer lugar. É fundamental. Temos um diagnóstico de hipertensão. Tratamentos. Primeiro, né? Ele é sempre medicamentoso ou as mudanças de estilo de vida, muitas vezes, por si só, a gente consegue um controle adequado de pressão. E se for medicamentoso, né? Como que a gente faz esse tratamento? Vai no médico, pega o remédio da vizinha, improvisa com o remédio da mãe? Como que funciona isso, né? Como deveria funcionar e como funciona aqui no Brasil? As medidas não medicamentosas são sempre recomendadas para qualquer pessoa hipertensa. E a gente já falou, controle do peso, atividade física regular, uma dieta saudável, diminuir o sal da dieta, não beber o álcool, não é mais uma recomendação que deva ser feita, não é preventivo, não deve ser feito. Mais alguma coisa além do álcool e do sal, assim, em relação à dieta? Em relação à dieta, a gente tem recomendado o aumento de alimentos ricos em potássio. Potássio é uma coisa que ajuda a reduzir a pressão arterial. Alguns sais, o sal substituto, que tem um percentual de potássio, cloreto de potássio, também reduzem a pressão arterial. E, mais recentemente, práticas de espiritualidade, meditação, mindfulness, exercícios de respiração lenta, práticas de bons sentimentos. São situações que temos vários estudos, ainda pequenos, mas que têm apontado nessa direção e ajudam muito, principalmente em certos perfis de pacientes, obviamente respeitando as individualidades, né, de cada paciente, mas é mais uma ferramenta importante não medicamentosa. A dificuldade é de implementar e manter isso em longo prazo. Então, raramente você consegue manter um paciente em tratamento apenas não medicamentoso. Então, o tratamento medicamentoso se impõe e vai para mais de 90% dos pacientes hipertensos, porque é difícil fazer essa manutenção em longo prazo. Mas nunca iniciar um tratamento por conta própria. Eu acho que é fundamental. Que o médico é quem vai dizer, e não é o amigo, não é o vizinho, não é o parente, não é nem é o nutricionista, o fisioterapeuta, a enfermeira. É fundamental que o médico faça uma avaliação que vai muito além da pressão arterial. E essa avaliação mais ampla é que vai determinar a melhor escolha de tratamento para esse paciente. A estratégia e a escolha propriamente de qual medicamento vai ser utilizado. Então, essa interferência, né, externa, isso tem que ser evitado. Procure um médico e siga fielmente essa orientação médica. Complementando, doutora Andréa, eu acho que
é muito importante, como ela falou do mindfulness, né, de você fazer técnicas de relaxamento, até porque nós temos um especialista aqui, né? Então ele vai poder da dizer. ansiedade, né, é extremamente relevante. E também o sono. Tem uma sociedade hoje privada de sono, dormindo muito menos do que o hábito habitual dela. Todo mundo sabe mais ou menos quantas horas você precisa ter. Se eu perguntar para uma pessoa, doutor Jairo, quantas horas você precisa ter de sono para você ficar bem, sem exagero? Para você, assim, conviver bem. Olha, se eu dormir 5 horas está pouco, mas se eu dormir 7 horas eu estou bem. Não precisa dormir 8 não, se eu dormir 7 estou bem. Muitas vezes essas 7 horas não estão sendo respeitadas. Ou às 8 você precisa. Então, regular o sono, você ter um padrão regular do seu sono, ter hábito e procurar respeitar o tempo, também é importante. Então, a gente diz o seguinte, como reforçando as palavras da doutora Andréa, hoje não dá para fazer um tratamento da hipertensão sem pensar, além do medicamento, que nós já vamos falar, nessas medidas que a gente chama não medicamentosas. Fundamental. Só uma colocação que a doutora Andréa sabe muito bem. Cada vez mais nós estamos recomendando essa questão do potássio, dos alimentos em potássio, até o sal light, que tem esse cloreto de potássio. Só atenção para as pessoas com doenças dos rins, né? Especialmente quando tem doença renal crônica, porque ela não consegue eliminar o potássio e pode subir esse potássio. Então, por isso que, e aí eu pego o gancho com o que ela acabou de dizer, mesmo as recomendações não medicamentosas, acho que é importante, tá? Porque é personalizado. Eu vou ter não adianta eu falar para uma pessoa que já tem, ela é magra, vamos usar essa expressão, ela é eutrófica, né? O termo correto, o IMC está 24, o índice de massa corpórea, né? Que eu peso peso e altura, eu falar com ela perder peso. Não é uma receita de bolo que eu entrego para todo mundo. Claro. Eu tenho que individualizar. Então, para o doutor Jairo com hipertensão, isto aqui, essa recomendação e essa não medicamentosa serve. Já para o doutor André, posso ter outras. Então, é essa visão integrada que a gente vai ter. Não pega aquela receita de bolo e vamos seguir tudo. A gente precisa ter. Claro que o sal é fundamental para todo mundo. A sociedade brasileira, assim como várias sociedades, está habituada, até pelos nossos antepassados, nós comemos 2, 3 vezes mais sal do que o recomendado. Nós temos uma dieta rica em sal. E é uma questão de trabalhar esse conceito, porque o sal vai ajudar a prevenir doenças, não é só quando o paciente está com hipertensão, começa antes. O excesso de sal vai lesando os vasos antes disso, sobrecarrega os rins antes disso. E pode, inclusive, contribuir ao longo prazo para o surgimento da hipertensão. Então, é muito importante essa abordagem individualizada. E a parte medicamentosa? Sempre feita pelo médico e como vocês colocaram, é feita caso a caso, né? E aí você tem várias classes, né? Várias possibilidades, estratégias terapêuticas hoje, né? Eu vejo muita gente falar, André, eu comecei a tomar remédio de hipertensão, eu fiquei pior do que eu estava, eu não sentia nada, eu comecei a sentir. O que é isso, né? E como que a gente pode melhorar isso? A adesão é fundamental numa doença crônica, né? Fundamental. Isso que você falou é uma coisa muito frequente. Na verdade, como a gente falou, a hipertensão às vezes passa silenciosa, não tem nenhum sintoma. Aí alguém viu que a pressão estava alta, ele procurou o médico faz uma prescrição e ele passa a sentir alguma coisa. Então, todo medicamento tem mesmo, às vezes, um período de adaptação e esse paciente passa de uma pressão que ele estava trabalhando mais alta para, de repente, com o efeito do medicamento, uma pressão mais baixa. Então, há uma readaptação e ele pode ter algum sintoma. Eu estou me sentindo mais mole, eu não consigo mais, estou com sono, ou tive uma tonteira, enfim. Mas isso tudo tem que ser orientado para que ele possa entender que isso é, em geral, passageiro e, se não for, ele vai procurar o médico novamente para readaptar. Nós temos hoje 5 classes de antihipertensivos bem utilizadas, mais utilizadas. E, além delas, temos muitas outras que são mais antigas e que, enfim, a gente pode lançar mão, principalmente quando você tem um paciente que não atinge o controle que você deseja da pressão arterial. Mas nessas 5 classes, admite-se que você usando pelo menos 3 delas, você consiga controlar 90% dos hipertensos. Essa é a estimativa que a gente tem. Porque a partir de 3 fármacos, quando você realmente não controla a pressão arterial e esse paciente está tomando direitinho, corretamente, todo bem avaliado, a gente chama de hipertensão resistente. E isso acomete em torno de 10% ou menos da população de hipertensos.
Então, em tese, você pode controlar a hipertensão de 90% das pessoas com até 3 classes de antihipertensivos. Então, o que está faltando aí para a gente estar tão distante disso? É uma prescrição adequada àquele paciente, portanto, uma atenção médica envolvendo todos esses fatores que a gente comentou exaustivamente aqui momentos atrás. A gente precisa que esse paciente tome a medicação corretamente. Então, a adesão ao tratamento não é só ele tomar o remédio correto, mas ele seguir todas as orientações que o médico faz, inclusive retornar ao médico, fazer uma reavaliação, modificar a dose do medicamento para adequar aquilo que aconteceu naquele período. Então, a adesão é mais amplo do que simplesmente tomar o remédio. As modificações do estilo de vida ele tem que aderir, porque faz parte da orientação geral dele de tratamento. E aí esse paciente teria capacidade de atingir o controle. O que é o controle? A pressão abaixo de 14/9 e estar muito mais protegido do ponto de vista das complicações da hipertensão, do infarto, do AVC, da insuficiência cardíaca, da insuficiência renal, que são coisas muito graves que levam a altas taxas de hospitalização, de mortalidade, e que é onde a gente quer evitar que o paciente chegue lá. Chegou lá, ele está numa situação que a reversibilidade é muito pequena. Então, assim, essa questão da adesão e do segmento desse paciente de forma adequada pelo médico, observando todos os detalhes, é fundamental para o sucesso do tratamento e para a vida, qualidade de vida e quantidade de vida que esse indivíduo vai ter. Doutor Jairo, uma rápida complementação. Eu acho que assim, a gente precisa ter ideia. Eu recebi um diagnóstico de pressão alta, tenho hipertensão, entender que esse tratamento é de longo prazo. Quer dizer, não há... Eu posso mudar a dose do remédio, o tipo de remédio, mas eu vou ter que fazer medidas não medicamentosas e o tratamento medicamentoso na imensa maioria das vezes. E é um investimento de longo prazo. Não tem essa, eu controlei, vou suspender o remédio, não estou sentindo nada. Eu preciso manter isso. E por que vale esse investimento? Você não investe numa roupa, numa casa, num carro, em bens que você gosta, numa televisão. Você precisa investir na sua saúde. Só que essa coisa não aparece. Porque se eu invisto no meu visual, se eu compro uma roupa bonita, olha, está todo mundo comentando. Mas tem um mal silencioso tá em você, que eu acho que você tem um valor enorme, é seu próprio corpo. Então, invista em você tratando a hipertensão e esse tempo que você gasta para esse tratamento, você não gasta, você está ganhando. Você prolonga a vida fazendo esse tratamento. Então, não abandone o tratamento. E não é também, o médico deu esse remédio aqui, não é esse remédio o resto da vida. Às vezes não. Às vezes muda, às vezes eu preciso de mais, às vezes eu preciso de menos. Então, isso é muito importante, essa mensagem que a gente tem que deixar. É muito importante que esse tratamento é de longo prazo. A imensa maioria das pessoas, praticamente a totalidade, não vai deixar de tomar a medicação. Né? Temos exceções, mas a maioria das vezes precisa de tomar remédio. E não tem aquela coisa do tipo, o remédio funcionou por um tempo, agora não funciona mais, porque a minha pressão passou a subir e eu estou tomando do mesmo jeito o remédio. Isso é um mito, né? Isso acontece mesmo, porque a pessoa vai envelhecendo, porque a vida da pessoa muda, ela passou a tomar um outro medicamento, ou surgiu uma outra patologia, uma outra doença, ou ela está numa outra situação de vida. Então, quer dizer, essas adequações da medicação são fundamentais. E é muito importante que se use medicamentos que, além de reduzir a pressão arterial, tenham evidências de que eles protegem os vasos, os rins, o coração, sabe? Quer dizer, hoje a gente busca nos medicamentos antihipertensivos não apenas o efeito antihipertensivo, mas também o impacto que eles têm na proteção de todo o sistema cardiovascular, que envolve o coração, os vasos e também o encéfalo e os rins. E eu acho que é importante também comentar sobre tratamento, Luciano, a importância e a frequência com que a gente vai ter que usar combinação de fármacos. Um fármaco só, no passado a gente achava que eu ia tomar um remédio e o remédio ia resolver todo o problema. Hoje a gente sabe, exatamente porque a hipertensão é multifatorial, tem vários mecanismos de controle da pressão, que você tomar medicamentos que agem de maneira distinta,
eles podem somar esforços na redução da pressão arterial. E quando você faz isso, você, na verdade, acaba podendo dar ao paciente doses menores. E aí ele tem menos efeitos colaterais. Então, hoje, essa estratégia da combinação de fármacos, que às vezes o paciente se apavora, mas eu preciso de 2 remédios, eu preciso de 3 remédios. Não é porque ele precisa de 2 ou 3, é aquela combinação, aquela resultante final, ela é especial, ela é fundamental para aquele paciente, vai ter um resultado melhor. E se isso tiver num comprimido só, que hoje a gente tem, não temos no SUS ainda, mas temos nas farmácias, medicamentos que unem num comprimido único 2 ou 3 compostos diferentes. Facilita a vida. A adesão, o paciente toma um só, mas também tem que ter cuidado, porque se ele não tomar, ele deixou de tomar 3 remédios. Então, eu falo isso para ele, olha, responsabilidade, porque se não tomar, não foi um só que você não tomou, foram 3. Então, tem que ter muita atenção. E aí é compartilhado. Isso tudo precisa ser dividido e engajar o paciente em toda essa realidade. Olha, a gente está quase acabando. Eu queria agradecer alguns colaboradores que mandaram pergunta. Eu não li a pergunta, mas a gente acabou respondendo. O César Godoy Nascimento perguntou quais os fatores de risco para hipertensão, a gente falou. A Cleia Aparecida Pereira Ribeiro perguntou os pilares essenciais para o controle da hipertensão, a gente falou também. O Luiz Felipe Zago perguntou se tem idade para que o problema de hipertensão apareça, e se não, como identificar numa criança, a gente falou também. O Pedro Henrique Belmonte perguntou se é recomendável o uso dos aparelhos de aferir pressão, esses mais que você pode medir em casa. Enfim, vários colaboradores fizeram perguntas. Eu só não citei as perguntas na hora porque a gente tinha falado então sobre o assunto. E aí, como despedida, eu queria que a doutora Andréia e o doutor Luciano deixassem os recados finais. E vou só pegar mais uma palhinha assim de cada... de 2 perguntinhas. Vou passar uma para cada um, bem objetivamente. A Camila Bezerra dos Santos pergunta assim para a despedida da doutora Andréia: qual o valor de pressão é mais perigoso, a máxima ou a mínima? É curioso, a gente não falou isso. E para o Luciano, quando ele for se despedir, a pergunta da Andréa Carvalho da Silva: a mudança de tempo climática atinge a hipertensão? Por exemplo, no tempo frio ou no calor, ela pode mudar? Como que isso acontece? Então, só essa pinceladinha aí final e a despedida. A pressão máxima é a pressão sistólica, a pressão mínima é a pressão diastólica. A pressão sistólica tem uma relação de risco maior do que a pressão diastólica, mas as duas são importantes. Então, uma ou a outra alteradas, elas são muito ruins para o coração. Então, não se preocupe se é só a máxima ou só a mínima, ou as duas. Qualquer uma das duas aumentada, é preciso tratar corretamente. Tá ótimo. Algum recado final? Recado final, eu acho que assim, hipertensão é a doença que a gente pode mais fazer pela nossa saúde, se a gente identificar precocemente e tratar corretamente. Então, meça a sua pressão arterial, não deixe de medir e ao aparecer um valor acima de 14/9, procure o médico e siga rigorosamente as recomendações do seu médico. Doutor Luciano. Vamos lá, doutor Jairo. Bom, a Andréia perguntou então a questão da temperatura, né? Vamos usar até, inclusive, para ficar até mais fácil, as estações do ano, né? Nós sabemos que existem sim oscilações. Na verdade, quando você olha na população de forma geral, essas oscilações da pressão, elas são discretas. Mas nós temos casos, certamente a doutora Andréia também tem, de pacientes que são muito sensíveis. Então, onde você tem no calor, né, não só pela perda de água, mas também dilatação dos vasos, você tem queda de pressão. E o contrário, quando os vasos ficam mais fechadinhos no inverno. Eu tenho uma paciente específica, que ela para mim é muito notória isso, eu preciso aumentar o remédio dela, a pressão, no inverno, e eu diminuo o remédio da pressão dela no verão. Ela é muito sensível. Então, assim, nós temos algumas pessoas que, de fato, são muito sensíveis às variações de temperatura e às estações do ano. E também, muito importante destacar, às vezes também, nível do mar. Tem pessoas também que você está no nível do mar, está ali na praia, né? Às vezes a pressão está muito mais baixa, também por causa do calor, temperatura, essa questão também da altitude, isso também tem que ser levado em conta. Daí necessidade de orientarmos. Como mensagem final, acho que é isso. Acho que a hipertensão é um marco que nós precisamos buscar
para mudar esse cardiômetro. Aliás, vamos ver o cardiômetro, como que ele ficou ali no finalzinho? E não é para mudar somente o número. Nós estamos falando de número, mas vale cada vida. Cada vez que a gente perde um parente, um conhecido, um paciente, por causa da doença cardiovascular, não é que a hipertensão está causando tudo isso, mas ela é um importante componente. Então, nós estamos falando não só de desacelerar um cardiômetro, deixar esse número menor. Nós estamos falando de poupar uma vida. Nós estamos falando de gastar menos recurso por causa de uma insuficiência cardíaca, por causa de uma doença renal que precisou de fazer uma diálise. Controlando a pressão, você vai trazer melhora da qualidade de vida, aumento da expectativa de vida e menor custo para a sociedade. Claro que o valor da vida é importante, mas o custo também da hipertensão também é relevante. Então, só há benefícios de você tratar corretamente sua hipertensão. Acho que essa é uma importante mensagem aqui nesse podcast. Muito obrigado. Doutor. Quase 50 mortes, né? Enquanto nós fizemos o podcast aqui. Então, é muito impactante, né? Quando a gente transforma isso objetivamente em números, né? Eu acho que a ideia é que, como o Luciano falou, eu acho que o impacto é muito além, né, do que a gente possa pensar assim, são 50, são 40, são 20, isso é pouco, isso é muito. Cada vida vale muito e cada vida perdida tem um impacto vamos dizer assim, para a sua família, para sua comunidade, o entorno, muito grande. Às vezes, pacientes jovens, né, que estão numa idade produtiva ainda. Então, vamos trabalhar firme no controle desses fatores de risco, e a hipertensão é, sem dúvida nenhuma, a doença mais importante, fácil de ser diagnosticada, com muitas drogas no SUS disponíveis para ser tratada gratuitamente. Então, vamos lá, vamos arregaçar as mangas e trabalhar. Doutora Andréia, doutor Luciano, muito obrigado. Olha, eu tenho uma lembrancinha da Biolab. Às vezes eu esqueço, sabe, pessoal? Muito obrigada. Puxa, que gentileza. Obrigada. Obrigado pela gentileza. Obrigada. Olha, que lindo. Bem bacana aqui, ó. Olha, muito lindo. Obrigado. Na gênese da hipertensão, né? Na origem da hipertensão, muito importante aí, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Muito e olha, você de casa que assistiu, espero que você tenha gostado. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, manda pra gente que a gente vai responder nas redes da Biolab. E assista esse programa em todas as plataformas de streaming, ele está disponível. Compartilhe, avise, né? Acione as suas notificações para que você não perca nenhum episódio. E logo, logo a gente volta com mais novidades para vocês. Beijão e até a próxima.